Boa noite, Cessa. Boa noite, Estevão. Como é que vai? Tudo em paz? Tudo em paz, meu irmão. Graças a Deus. Que prazer lhe ver, né? Nem que seja pelo vídeo, né? Mas o prazer é todo nosso. Você sabe que você está nos dando um grande presente, né? Participando, trabalhando conosco. É um presente maravilhoso. Eu é que Valeu. recebo, porque esse mês é o mês do meu renascimento, né? Então, É? eu ganhei de presente. Que ótimo. Podemos iniciar? Com certeza, Estevão. Pois bem, então nós vamos dar início. Boa noite, meus irmãos. Estamos hoje, no dia 12 de julho de 2021, fazendo uma apresentação de um trabalho de nossa irmã Conceição Fernandes. Ela, que é de Pernambuco, de Recife, frequenta o grupo Assistência Mediúnica, conhecido por GAM, e trabalha na divulgação e é médium psicofônica. Então, nós vamos para a nossa live com muita saudade de todos os trabalhadores da casa. Nós queremos também externar aqui agora um convite a todos para a nossa 18ª jornada, que se fará do dia 17 a 20 de julho, às 20 horas, onde iremos comemorar os 70 anos da nossa querida Confraternização Espírita Jiqueense. E será transmitido pelo YouTube do SEGE, da nosso centro aqui em Jiquié. Contamos com a presença de todos e nós agora vamos fazer uma leitura preparatória e logo após faremos a prece inicial. A leitura preparatória que nós vamos fazer é desse livro, Sublime Libertação Levando Alívio, que é de um companheiro nosso aqui de Ilhéus, Lindomar Coutinho, através do espírito Bernardo Ferreira de Campos, trabalhador assim fantástico. Então vamos a esta mensagem. Está no chão, é a de número 25. Está no chão? Ponha-se a levantar. Responda a estas perguntas. Tem pernas perfeitas e com forças suficientes para levantar? Tem olhos que lhe permitem enxergar? Tem mãos e braços que possa usar? Tem boca para falar e pedir auxílio, se precisar? Tem vontade para realizar? Respondendo a cada uma dessas perguntas, talvez a mais difícil verdadeiramente de constatar seja a última, embora deva ser a primeira, uma vez que sem vontade do chão não irá levantar e não poderá conscientemente a ninguém culpar. Já que tem todas as condições de operacionalizar, não perca tempo. Tome a atitude, crie e mantenha firme a vontade necessária e do chão irá alçar. E com os passos firmes voltará a caminhar, buscando a perfeição com amor e fé, certeza e verdade de onde quer chegar. Então nós vamos, nesse instante, fazer a nossa prece inicial e logo após passaremos a palavra para nossa irmã Conceição Ceissa, queridíssima de todos nós. E a prece final, eu fazendo a prece, eu passo para você e já me despeço. Já é com você até a prece final. Então nós vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, vamos trazê-lo para a nossa tela mental, aquela figura maravilhosa, e vamos trazê-lo sorridente, alegre, porque essa para mim foi a intenção dele, ser alegre, passar para todos nós um bom recado. Então que possamos todos nós estar numa condição boa para receber do Mestre Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, dos bons irmãos espirituais, todo tipo de auxílio que possa nos proporcionar crescimento.
Então, Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, irmãos espirituais, estejam conosco hoje e por todo sempre. É com você, minha irmã. Bom trabalho, eu sei que vai ser um bom trabalho. Obrigada, meu irmão. Paz e luz para você e para todos que estão aqui agora. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa noite, junto conosco, a esse estudo dessa trabalhadora do Cristo, que nesse momento vai tentar passar para vocês aquilo que nos foi proposto. Não é? O assunto da noite de hoje, o tema principal é reencarnação. E a nossa parte ficou com reencarnações vitoriosas. Então, vamos tentar estudar juntos, passar aquilo que nós estudamos, aprendendo um pouquinho de cada vez e tentando pedir a Deus e a misericórdia divina e aos irmãos espirituais que nos acompanham nesse trabalho grandioso, que não fazemos nada só, que as nossas palavras sejam simples e esclarecedoras e que possam trazer um conteúdo de aprendizado, de ajuda e de amparo para todos os lares que aqui estiverem conectados e aqueles que ainda não conseguiram se conectar, mas daqui a pouco estão a se conectar, e a todos os lares que precisam nesse momento do auxílio, do amparo, da proteção, como disse nosso irmão Estevão na nossa prece, que as bênçãos do Pai possam recair sobre todos nós nesse momento. Deus sempre conosco. Então, o capítulo dessa nossa palestra, ou melhor, dessa nossa conversa, porque palestrante é Divaldo, é Raul Teixeira, é Haroldo Dutra. Nós somos um trabalhador da Seara do Cristo que nos empenhamos a estudar e tentarmos fazer o nosso papel de divulgador. É do capítulo 4, onde diz: ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo trata de reencarnações, reencarnação, ressurreição, necessidades de reencarnações, limite de reencarnações, enfim. Nos foi passado o tema reencarnações vitoriosas. Então, gostamos sempre de trazer a definição que os dicionários nos trazem, porque eu acredito que fica mais fácil para que nós possamos entender, na verdade, aquilo que nós estamos propondo a estudar. E aí, vamos lá. O que significa reencarnação? A gente já vê que re é um prefixo, né? Re, porque encarnação é a vida no corpo de carne. E reencarnar é, mais uma vez, voltar a essa experiência no corpo de carne. Então, a definição diz o seguinte: pode ser definida a ação de encarnar-se sucessivas vezes, ou seja, derivada do conceito aceito por doutrinas religiosas e filosóficas, como o Espiritismo, de que a morte física, a alma não entra no estágio final, mas volta ao ciclo de renascimentos. Nós sabemos que alma se considera o espírito encarnado. Quando ele fala aqui na morte física, nós sabemos que quando o nosso corpo perde a vitalidade, né, os sinais vitais, eles não apresentam mais os sinais vitais, o nosso corpo físico se desenlaça. E acaba o ciclo vital da vida corpórea. Mas o espírito ele vai permanecer sendo transferido de acordo com a capacidade de cada um, para ser recebido, na verdade, no plano espiritual, de acordo com as nossas ações, de acordo com as nossas atitudes aqui na Terra, recebem o alojamento, o acolhimento de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas atitudes aqui realizadas. Mas o espírito vai permanecer
por um período, inclusive nós sabemos que esse período que fica entre uma reencarnação e outra é chamado de erraticidade. É o período onde o espírito, quando retorna ao plano maior, a pátria espiritual, ele fica lá por um período para se preparar novamente para uma nova encarnação. Por isso, reencarnar, voltar várias vezes na experiência do corpo de carne. E vitoriosas, nós sabemos que é um adjetivo feminino e que significa conseguiu vitória, venceu, saiu vitorioso. O indivíduo obteve vitórias. E aí a gente deixa uma frase muito peculiar no início da nossa conversa. É que todas as nossas experiências reencarnatórias nessa atual situação que nós estamos vivenciando, ela é uma experiência muito grandiosa. Ela é uma experiência que nos traz muito conhecimento de acordo com aquilo que nós observamos, de acordo com aquilo que nós nos esforçamos em praticar para estar cada vez melhor. Então, dentro disso, nós temos batalhas inúmeras, batalhas diárias inúmeras. Então, vitoriosa quer dizer que vencemos, mas não quer dizer especificamente que nós temos uma reencarnação completamente feliz. Até porque vocês vão ver aqui no decorrer da nossa conversa, as experiências que nós pesquisamos, tanto no livro Consolador, como no livro dos Espíritos, que são pessoas, assim como nós, que tiveram desafios, mas que saíram vencedores. Por quê? Porque se esforçaram. A vitória é a vitória que nós batalhamos algo, nós peleamos algo, e no final da situação, nós conseguimos verdadeiramente essa vitória, essa conquista. A vitória, na verdade, é uma conquista que nós fazemos e que nos damos muito bem, muitas vezes, porque pedimos a Deus misericórdia, trabalhamos, nos esforçamos e no final nós conseguimos essa vitória. Por isso, quando ele, na sua definição, ele diz o indivíduo que obteve a vitória. E aí eu vou trazer uma frase peculiar. Eu gosto muito das frases dos nossos irmãos evangélicos, porque muitas deles têm muita sabedoria. Nas entrelinhas, quando nós avaliamos a palavra, e sabemos que a palavra tem força, a palavra tem poder, na verdade, eles usam uma frase muito grandiosa quando nós estamos passando por determinados processos de aprendizado. E eles dizem assim, que não há vitória sem lutas. E realmente não há. Porque quando nós precisamos conquistar algo, sempre temos as intercorrências em nossas vidas, sempre temos as barreiras que nós precisamos remover. Então são lutas, mas que não são lutas como guerras. São lutas diárias. Essa luta interior que nós temos dentro de nós, nas mudanças dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas situações de aprendizado que são grandiosas e a gente não precisa dizer que nós aprendemos, mas lutando interiormente. A nossa reforma íntima é uma luta diária que nós temos de aprender a lidar com as nossas imperfeições, com as nossas situações que ainda não conseguimos desenvolver o amor por completo, a caridade, a bondade, a benevolência. Então, tudo isso nos impulsiona para que nós possamos nos modificar. Então, são lutas diárias que nós peleamos conosco mesmo. Essa luta interior, é a luta nossa, que nos impulsiona a cada dia mudarmos um pouquinho mais. Então, dizemos assim, a reencarnação se caracteriza pela evolução de cada existência corpórea. É aquilo que eu falei lá atrás. Cada experiência nova que nós vivenciamos, todos os espíritos em evolução, temos oportunidades de melhoria e se hoje nos encontramos ainda em estado de maldade, é por conta de nossas escolhas equivocadas,
pois todos um dia atingiremos o estado de espíritos felizes. Existe a música do grupo Acordes que diz: um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar, né, para que nós possamos modificar as nossas más tendências. Então, a experiência reencarnatória, ela é verdadeiramente, na experiência corpórea, ela nos dá uma oportunidade grandiosa. Não que nós não vamos evoluir no plano espiritual, até porque fala o livro Evolução em Dois Mundos, que tanto evoluímos na parte espiritual, na erraticidade, e também evoluímos aqui na Terra. Só que aqui na Terra, como nós temos essa oportunidade grandiosa de vir nas experiências corpóreas com o véu do esquecimento, não nos lembramos daquilo que nós fizemos anteriormente, e isso nos faz impulsionar muitas vezes a melhorarmos aquilo que nem muitas vezes lembramos. Algumas vezes passam lapsos na nossa memória, passam flashes, mas na grande maioria nós viemos verdadeiramente para vivenciar essas experiências nas reencarnações e para lutarmos e para sermos vencedores, para no final, quando concluirmos a nossa etapa evolutiva aqui na Terra e retornarmos ao plano espiritual, sentirmos a sensação de uma reencarnação vitoriosa. Nós dizemos o seguinte, que nós deveríamos voltar, retornar dessa viagem com a bagagem bem mais recheada do que quando chegamos. Porque é necessário que retornemos com algo de melhor. Porque essa experiência reencarnatória, ela não vem à toa. Nós passamos por diversas situações em nossas vidas, passamos por diversos momentos de aprendizado e não podemos de forma nenhuma perder cada oportunidade. Porque a vida, muitas vezes, ela nos traz como um presente aprendizados grandiosos, aprendizados até mesmo que nós dizemos assim, de certa forma, dolorosos, que nós achamos que não vamos conseguir. Nós trabalhamos isso muitas vezes dizendo assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Mas a frase diz, não é? O Senhor Deus não dá fardos pesados em ombros leves. Se estamos passando por determinadas situações, é porque com certeza nós somos capazes de enfrentar cada desafio diário que nós temos. Então, nessas experiências, nós nos qualificamos, nós nos capacitamos. Aí vem uma outra frase, né, de cunho evangélico também, mas de uma sabedoria muito grande, quando ele diz que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, quando nós somos escolhidos para passar determinadas lições de aprendizados, não é por acaso. Nós não viemos preparados, ninguém vem sabendo. Nós aprendemos no nosso dia a dia. Nós aprendemos cada lição diária. E essa lição é grandiosa, porque ela nos traz verdadeiramente a oportunidade de nos melhorarmos. Mas sigamos o nosso estudo. Do livro O Consolador, nós pesquisamos a pergunta 347, que diz que esse livro é pela psicografia de Chico Xavier, através de Emmanuel, né? E ele pergunta: a Terra é escola de fraternidade ou penitenciária de regeneração? Então, quando ele pergunta isso, ele diz que a Terra é um local de fraternidade ou é uma penitenciária de regeneração? O que é que a gente tem essa ideia de penitenciária? Penitenciária, obviamente, é algo que a gente vai ficar preso. E muitos espíritos vêm em reencarnações compulsórias por conta dos equívocos acontecidos em vidas anteriores. E realmente eles, quando vêm na experiência reencarnatória, eles vêm como se essa experiência corpórea da reencarnação fosse uma prisão para eles, porque eles não gostam de estar. Muitos ficam melancólicos. A gente sabe casos de relatos que espíritos que ficam o tempo inteiro pedindo para retornar à pátria maior, mas só se retorna na hora e no momento certo, quando existe a necessidade e o chamado de Papai do Céu. Todos nós que viemos aqui,
nessa encarnação, estamos agora, tivemos toda uma programação antes de vir. Lá na erraticidade foi preparado todo o livro da trajetória das nossas vidas. Quando descemos aqui, através do véu do esquecimento, na grande maioria nós esquecemos de alguns compromissos, de algumas oportunidades que nós deveríamos trabalhar. E por isso nos equivocamos mais uma vez e caímos em situações de erros. Continuamos nos mesmos erros. Infelizmente, nós deveríamos melhorar mais, mas ainda não evoluímos, porque ninguém evolui, ninguém retrocede. Mas ao invés de evoluirmos e seguirmos adiante, acabamos estacionando, por não nos interessarmos em melhorar. Obviamente, existem reencarnações que as pessoas evoluem até um pouco mais do que o proposto no seu plano reencarnatório. Por que isso? Pelo esforço próprio daquele espírito. É claro que a gente não vai dar um salto quântico de uma encarnação para outra, mas que o espírito pode se sobrepor, ele pode se superar nas suas expectativas da sua reencarnação, ele pode, porque vai depender muito dele se esforçar, trabalhar suas imperfeições, se moldar, se melhorar a cada dia, e a cada momento que você vai melhorando, os irmãos que são responsáveis pela nossa encarnação vão nos dando mais atribuições. Isso acontece muito com os médios ostensivos. Você vem com aquela tarefa evolutiva, porque, gente, olha, me desculpe quem achar que eu estou equivocada, mas esse é o meu entendimento. Mediunidade não é dom nem é missão. Com algumas exceções, que até aqui, lá na frente, eu vou citar algumas delas, muito conhecidas, mas nós, a priori, trabalhadores da Casa Espírita, somos ferramentas evolutivas. As mediunidades são nos concedidas porque nós, médios ostensivos, comprometidíssimos com reencarnações anteriores, pedimos essa ferramenta para evoluir, para melhorarmos. Então, quando nós melhoramos, com certeza, quando nos dão a oportunidade de evoluirmos um pouquinho mais, nos é dado mais responsabilidade, mais compromisso. Muito será cobrado de quem muito se é dado. Então, nós precisamos cada vez mais trabalharmos essas nossas imperfeições e ajudarmos exatamente a essa evolução do nosso planeta. Porque nós evoluímos, evolui o planeta também. Então, é uma via de mão dupla. Quanto mais você melhora o seu potencial reencarnatório e, obviamente, você melhora o seu entorno. As pessoas que convivem com você, os seus familiares, que são tarefas bem primorosas, não é? Então, tudo isso só requer o nosso esforço para que essa reencarnação verdadeiramente se torne vitoriosa. Vamos seguir. E quando ele diz, pela resposta, se a Terra é uma escola de fraternidade ou uma penitenciária de regeneração, ele responde o seguinte: a Terra deve ser considerada a escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. Está vendo o que é que ele responde? Isso é o livro Consolador que responde dizendo que a Terra deve ser considerada. Ela não deve ser considerada uma penitenciária de regeneração, não. Ela deve ser, com certeza, uma escola de fraternidade, porque aqui nós aprendemos lições grandiosas. Só não aprende quem não quer. Vamos abrir o parêntese agora para esse nosso momento atual. Nós estamos há quase 2 anos passando por uma pandemia. Nos despedimos de algumas criaturas amorosas, das nossas famílias, dos nossos amigos, nos entristecemos, portanto, sabemos que tudo isso estava dentro dos programas reencarnatórios dessas criaturas. Ninguém volta, com exceções que a gente sabe que houve alguns equívocos dos nossos representantes, mas aqui a gente não vai entrar nessa delonga.
mas a priori, todos que retornaram estavam dentro do seu plano reencarnatório. Porque nós também temos notícias de pessoas comprometidíssimas com a sua saúde física, com várias debilitações, que passam determinados períodos no hospital, de intubação, de traqueostomia, e por aí vai, e saem do processo e se recuperam. É porque não estava ainda na hora do retorno à pátria maior. Então, precisamos nos conscientizar. É dorido nós nos despedirmos dos nossos amados, é dorido. Deixo aqui meu respeito e meu carinho para todos que se despediram dos seus entes queridos, mas sabendo que eles não retornaram antes da hora. Eles retornaram na hora e no momento que eles tinham que retornar. Não podiam ser poupados, porque se já estava dentro da sua programação evolutiva, reencarnatória, retornaram. Os que não estão, voltam. Nós sabemos de pessoas com idades já bastante avançadas, logo no começo, né? Nós tivemos as notícias, mas que voltaram, porque não estava no seu momento. E pessoas jovens indo embora, porque já estava na sua programação retornar. Porque todo dia, toda hora e todo instante retornam pessoas verdadeiramente que tinham que voltar à sua jornada no plano espiritual. Já estavam se despedindo da sua jornada terrena. Mas, enfim, o que nos deixa é muita saudade, muita dor no momento, principalmente quando esse momento ele nos impulsiona a reflexionar cada vez mais. Por quê? Porque existe o afastamento pessoal das pessoas que nós amamos. Nós não podemos nos despedir, não podemos ir a velório, não podemos ir à cerimônia. Então, isso nos trava bastante, porque nós temos aquela simbologia de ir até o momento final, que é muito dolorido para todos, mas que você fica com aquela sensação, fui até o último momento, me despedi. Mas quando acontece no desencarne pelo Covid-19, não existe a oportunidade de você se despedir dessa forma. Então, fica mais dolorido ainda. A sensação de algumas pessoas que eu conheço, que me relataram, diz, o que doeu mais foi que eu não pude me despedir, eu não pude falar, eu não pude, enfim, fazer a homenagem que se fazia antigamente. Os nossos irmãos evangélicos gostam muito de cantar, de orar. Nós espíritas também. Então, tudo isso nos reflexiona, nos sacode por dentro e nos ensina também que não precisamos nos apegar completamente à Terra nessa encarnação. Nós precisamos... existe um termo no nosso âmbito imobiliário que ele chama que alguma pessoa comprou um imóvel e está no seu nome, mas que botou para o outro usufruir. Então, ele chama usufrutuário. Nós somos usufrutuários desse corpo físico. Daqui não levamos nada, a não ser as nossas boas ações, as nossas boas tendências. Então, vamos nos abastecer, como eu falei anteriormente, na nossa bagagem. Vamos nos abastecer de um potencial maior, de boas vontades, de boas ações, de boas inclinações. Vamos parar de ficar com sentimentos negativos, remoendo raivas, mágoas, ódios, porque esses sentimentos, eles seguem conosco e aqui no corpo físico, na experiência reencarnatória, eles adoecem 2 órgãos vitais, que chamam-se o coração e o fígado. Fora isso, há uma tendência muito grande a desencadear os problemas físicos que às vezes nos levam a enfrentar batalhas grandiosas com relação ao câncer, que é uma doença que nos ensina muito. Eu acredito que todos que passaram por essa experiência saem dela pessoas diferentes, pessoas melhores, porque existe um aprendizado muito grandioso de conviver com a dor e com o sofrimento. Uma coisa é você saber que uma pessoa distante de você foi acometido por um câncer, batalhou e, graças a Deus, conseguiu
superar. Mas existem alguns que não conseguem e se despedem e sofrem. E nós sabemos que tem uns que realmente maltratam verdadeiramente o corpo físico e quem está do lado sofrendo também. Então, são doenças, são experiências reencarnatórias que nós temos que passar, muitas vezes para nos ensinar. São lições grandiosas, doloridas. Aí a gente poderia dizer, mas é tão bom a gente aprender sem precisar de sofrer muito? É, mas muitas vezes nós precisamos sofrer para podermos nos tornarmos aquela joia rara, grandiosa. Nós sempre lembramos de dizer que um diamante, se ele for uma pedra bruta, ele tem um valor comercial muito grande. Portanto, quando ele vai para o processo de dilapidação e se torna uma joia, um anel, um colar, ele se torna muito mais valoroso, porque cada pedrinha daquela passou por um processo. E todos nós sabemos que o processo de dilapidamento é dolorido, que não é dolorido porque é um mineral, mas assim, é uma transformação que aquele produto sai para poder se tornar uma joia rara, bonita. Então, nós, quando passamos por determinadas experiências na reencarnação, nós nos tornamos verdadeiras joias raras, porque fomos dilapidados pela dor e pelo sofrimento, e isso nos tornou seres melhores. Então, mais uma batalha vencida, mais uma vitória vencida. Então, isso nos traz um aprendizado grandioso para quem aproveita essa oportunidade. Infelizmente, tem pessoas que passam por todas essas experiências e fazem dela como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, não entenderam ainda o sentido da nossa reencarnação aqui. Porque ela nos traz oportunidades grandiosas de melhoria. Então, nós precisamos melhorar. Não viemos aqui a passeio de férias. Estamos numa grandiosa experiência reencarnatória de regeneração. Continuemos, quando ele diz o seguinte, ainda na pergunta 347 do livro Consolador, todas as criaturas deverão considerar a reencarnação um processo sublime de aprendizado. Olha o que eu disse lá atrás, né? Fraternal, concedido por Deus aos seus filhos no caminho do progresso e da redenção. Então, todas as experiências que nós temos reencarnatórias são processos de aprendizados grandiosos e são lições sublimes. Pena que algumas pessoas não entendem. E ficam o tempo inteiro a se amargurar, a reclamar, a se queixar. Então, quando nós abrimos os olhos todos os dias da cama, nós ganhamos de presente algo muito grandioso que Deus nos dá. E esse presente ele está embrulhado. E a forma que nós desembrulhamos é que faz toda a diferença nessa situação. E vocês sabem qual é esse presente que todos os dias nós abrimos os olhos e recebemos de Deus? A vida corpórea, a reencarnação. Porque quando nós acordamos e abrimos os olhos e percebemos que ainda estamos aqui na Terra, nós devemos agradecer a Deus, dizendo, meu Deus, muito obrigada por mais um dia que está me ofertando. Embora que talvez você nem termine esse dia, porque você não sabe o que é que está dentro da sua experiência reencarnatória. Mas que você precisa agradecer, porque você abriu os olhos, porque nessa madrugada ou na noite anterior, alguns não ultrapassaram essa barreira e retornaram à pátria espiritual. Então, tudo é sublime quando nós nos integramos, nós queremos agradecer a Deus, nós queremos ser gratos a Ele pela oportunidade grandiosa que Ele nos dá. Abrimos os olhos, estamos de volta para mais um dia nesta encarnação. E aí nós fomos agora para o Livro dos Espíritos. No livro 4, de Esperanças e Consolações, esse capítulo ele trata sobre felicidades e infelicidades relativas.
Por que nós estamos trazendo isso? Se vocês lembrarem, o tema é reencarnações vitoriosas. Então, para que passemos por toda essa reencarnação e quando no final dela nos consideremos vitoriosos, nós precisamos aprender a lidar com cada detalhe de cada etapa evolutiva que nos são ofertados. Então, a felicidade e a infelicidade, ela é relativa à essência. Por quê? Porque uns são felizes e os outros não são. Muitos não são por conta da ótica que eles enxergam a vida. E nós aqui vamos ler e depois eu vou dar um exemplo a vocês, que eu gosto sempre de trazer alguns exemplos para que a gente possa aprender com mais naturalidade. São exemplos vivenciados em nossa vida material que nos ensinou bastante e nós trazemos, replicamos essas experiências para que as pessoas entendam o que nós estamos verdadeiramente querendo mostrar. Na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, que é do livro 4 de Esperanças e Consolações, Kardec pergunta à equipe de espíritos de verdade: o homem pode gozar sobre a Terra de uma felicidade completa? Ele está perguntando, né? O homem pode gozar sobre a Terra de uma felicidade completa? Porque sempre se questionam sobre essa questão da felicidade, não é? Então, ele diz o seguinte: não. A resposta é não. Visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Porque nós estamos inseridos numa reencarnação, numa experiência corpórea, no planeta Terra, cujo momento ainda é um planeta de prova e expiações. Rumando, caminhando, modificando, se transformando para no futuro um planeta de regeneração. Mas, por enquanto, a Terra ainda é um planeta de expiações e provas. Então, a resposta é que a felicidade completa não existe. Não, visto que ela foi dada por uma prova ou expiação. Mas depende dele amenizar seus males. Olha, depende dele amenizar seus males e ser feliz quando se pode sobre a terra. Apesar das dificuldades e das vitórias grandiosas que nós temos que passar, se nós aproveitarmos, não é, e amenizarmos os males que nós recebemos, poderemos ser felizes sobre a terra. Por isso que ele chama felicidade relativa. Então, eu vou abrir um parêntese a vocês. Me dê licença só um minuto. Eu vou dar como exemplo uma experiência vivida alguns anos atrás. Eu trabalhei no serviço público aqui em Recife, Pernambuco, no hospital público. Quem está me assistindo de Recife conhece, é o Hospital Getúlio Vargas. É um hospital público, um hospital de grande porte. E eu trabalhava exatamente num setor onde recebiam as pessoas que faziam tratamento da parte radiológica, né? O meu setor era o setor onde fazia o acolhimento das solicitações médicas da tomografia computadorizada, que naquela época, há mais de 30 anos atrás, era um exame top, né? Hoje em dia é ressonância nuclear magnética, é PET scan, enfim. Mas naquela época, o exame top se chamava tomografia computadorizada. Então, eu trabalhava na recepção deste serviço médico e recebia as solicitações e colocava para os médicos avaliarem, autorizarem e posteriormente serem agendados os exames. E numa manhã eu recebi uma pessoa no meu setor de atendimento, era um senhor de boa aparência, mas nessa época o nosso setor era o único aparelho de tomografia computadorizada aqui em Pernambuco que fazia o corpo inteiro. Não importava se você tinha plano de saúde, se você não tinha, mas era o único serviço de saúde, por enquanto, que fazia uma tomografia do corpo inteiro. Então, nessa manhã, eu recebi um senhor
de boa aparência na sua expressão, me parecia ser uma pessoa diferenciada financeiramente. E quando eu o atendi, que lhe dei bom dia, porque é a nossa obrigação de todo ser humano saudar a pessoa com um bom dia, ele quase que me agrediu. E aí eu parei e disse: bom dia, senhor, eu posso lhe ajudar em alguma coisa? E ele novamente foi ríspido comigo e disse, jogou, né, a solicitação médica quase no meu rosto. Nós trabalhávamos num guichê e eu parei assim e recebi a solicitação e percebi que pelo desencanto dele, ele estava muito sofrido, porque o seu semblante demonstrava uma paralisia facial. Alguém já deve saber que quando nós temos um problema neurológico que nos causa essa paralisia facial, o primeiro membro que defeitua em nosso rosto é a boca. Então a boca dele estava bem comprometida, né? Bem quase que fechada, o rosto, né? Numa paralisia facial muito forte. E ele estava entregando justamente essa solicitação médica para que fosse autorizado para ele fazer o exame dele e saber se essa paralisia facial tinha causado a ele um dano maior. Mas ele estava irritadíssimo, ele não conseguia se controlar. E aí eu fui explicar para ele, ele batia no vidro. Nesse momento desse processo de atendimento conturbado, vai chegando ao nosso lado uma pessoa que vinha de um local do interior, que o tratamento é chamado TFD, tratamento fora de domicílio. Alguém já deve ter ouvido falar isso, né? Porque a gente, quando se desloca de uma cidade para outra para realizar seu tratamento, é considerado pelo SUS um tratamento fora de domicílio. Então, essa pessoa, ele tinha um nome, eu vou falar o nome dele porque ninguém vai conhecer, não sei se esse nosso irmão ainda está encarnado, mas era uma criatura fenomenal. O nome dele chamava-se Ronaldo. Ele tinha um corpo todo defeituoso, todo contorcido. O tronco dele era atrofiado, o rosto dele tinha algumas atrofias também. Mas ele tinha, diante de todas essas dificuldades, um sorriso grandioso. E se vocês não sabem, o trabalho de Ronaldo era recolher essas solicitações da cidade dele e das cidades vizinhas que ele morava no Agreste, daqui de Pernambuco, e trazia essas solicitações de graça. Ele pegava uma carona na ambulância da cidade dele e fazia esse recolhimento sem ganhar um tostão, porque ele não precisava, ele já era aposentado, ele já tinha o dinheirinho dele, e ele vinha pelo simples prazer de ajudar as pessoas. Ele juntava aquelas solicitações e trazia. E quando ele chegava numa alegria e bom dia, Conceição. Eu entendia tudo que ele falava, porque ele falava claramente, apesar de todas essas deficiências. E eu, bom dia, Ronaldo. Peraí, só um momentinho. Ele, pô, não, minha amiga, eu lhe espero. E quando eu levantei a vista e olhei para aquela criatura que estava revoltadíssima, quase quebrando o vidro do guichê, ele estava chorando. Aí eu fui continuar e ele fez o sinal para eu parar, esperar e falou para eu atender Ronaldo. Eu atendi Ronaldo e ele foi embora com aquela mesma alegria e aquele mesmo entusiasmo e o cenário mudou completamente. Porque ele baixou-se e disse: minha filha, me desculpe, eu fui muito grosseiro com você, porque eu estou com esse processo de saúde, você deve estar percebendo, mas que eu sei, e o médico já me disse que depois que eu fizer o meu exame, e com certeza tomar as medicações e fazer os exercícios, a probabilidade de eu voltar a falar normal e o meu rosto ficar numa posição normal vai ser muito grande. E eu olhei este rapaz aqui agora, totalmente deformado, todo troncho, todo cheio com essa alegria de viver e, como você bem disse, ajudando as outras pessoas. Eu estou envergonhada.
Então, isso para mim ficou uma lição grandiosa. Isso faz mais de 30 anos que aconteceu. Mas é a forma que você encara as situações da vida, como aqui muito foi bem esclarecido, não é? Quando diz assim, mas depende dele amenizar seus males e ser feliz quando se pode sobre a terra. Isso para mim foi uma lição maravilhosa, que me trouxe para o resto da vida a vontade e o desejo de, apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando, nós levantarmos a cabeça e agradecermos a Deus por ainda estarmos vivos e muitos com saúde e não estão em cima de um leito de hospital ou até mesmo da sua casa. Por que tudo isso? Porque nós precisamos ser gratos a Deus. Essa encarnação é grandiosa. Ela nos traz um potencial maravilhoso. E nós, muitas vezes, precisamos nos atentar nisso e parar de reclamar, e parar de blasfemar, e de se queixar. Por quê? Porque Deus, ele é grandioso, ele nos repõe todos os dias as nossas energias, os nossos potenciais, para que nós nos coloquemos de pé todos os dias. Então, essa lição que o nosso irmão trouxe para nós foi maravilhosa, porque eu aprendi a lidar com as dores e com os sofrimentos e parar de estar reclamando e parar de estar blasfemando muitas vezes com pequenas coisas, quando outras pessoas... Eu lembro muito da frase de Chico, quando todos nós amanhecemos em nossas vidas de forma, assim, às vezes um pouco baixo astral, meio triste, normal isso acontecer, principalmente nesse momento atual. Mas aí, quando você toma consciência disso, você diz, eu não sou esse espírito ruim, eu não sou esse espírito triste. Eu não estou em cima de um leito de hospital, eu não estou gemendo de dor, então por que eu vou ficar triste desse jeito? Vamos melhorar as nossas situações. Então, vamos mudar o nosso astral, vamos procurar escutar uma música agradável, vamos escutar as palestras que estão aí no YouTube, nos ajudando, nos amparando, e vamos mudar o nosso potencial verdadeiramente, para que possamos seguir adiante, levando as nossas trajetórias e fazendo da nossa encarnação uma grande vitória. Continuemos. Na pergunta 922, ainda do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos de verdade: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta à felicidade de um faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. Ele está perguntando que se a felicidade é relativa, não é? Porque a felicidade e infelicidades relativas é o ponto que nós estamos estudando. Mas ele diz o seguinte, que a felicidade relativa à posição de cada um, porque cada um encara de uma forma diferente, o que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. Ele pergunta se existe um equipara, uma situação linear, onde todos possam ter uma felicidade comum. E aí, a falange de espíritos de verdade responde o seguinte: para a vida material, essa reencarnação que nós estamos, é a posse do necessário. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí nós voltamos para dizer que a posse do necessário. O que é necessário para nós? O que é necessário para mim pode não ser necessário para o outro. Existem pessoas que, se quisessem, pelo poder aquisitivo que elas têm, elas comprariam um jatinho e ficariam à sua disposição. Elas fariam viagens grandiosas, que ninguém está podendo fazer viagem agora por conta da pandemia, né? Mas poderiam fazer um turnê por todo o mundo, por todos os continentes. Mas, mesmo assim,
essas criaturas ainda se encontram em situação de sofrimento, de dor, enfim. São pessoas que não se conformam ou não se adequam ao tipo de situação que tem na sua encarnação. Então, vamos dizer que a consciência tranquila e a fé no futuro nos traz um acalmar nas nossas almas, uma situação de tranquilidade, porque quando você se acalma, quando você se tranquiliza, essa consciência tranquila não é a questão de estar o tempo inteiro, vai ser tudo bom e maravilhoso. Não. Não vai ser tudo bom e maravilhoso, porque não existe tudo bom e maravilhoso. Existem dias bons, dias maravilhosos e dias não tão bons. Mas, enfim, se nós não nos adequarmos a essa situação, como é que nós vamos encarar toda a nossa trajetória aqui na Terra? Como vamos fazer? Como estamos a fazer tudo isso? Não é? Então, precisamos ter essa consciência e a fé no futuro. Como nós sempre dizemos, esperamos por dias melhores. Então tem aquela música, né? Dias melhores virão. Não é? Virão mesmo. Mas será que nós estamos ainda preparados para chegar até lá? Será? Ou nós precisamos verdadeiramente desesperançarmos? Eu não acredito na desesperança, não. Eu acredito sempre na esperança. Porque eu preciso me conscientizar que tudo vai ter um propósito divino, de melhoria das nossas almas. Então, a gente não pode se desesperançar, não é verdade? E aí nós fomos para alguns exemplos de reencarnações vitoriosas. A gente vai trazer aqui algum e pontuar e fazer um parâmetro com pessoas que muitas vezes a gente conhece. As reencarnações vitoriosas que nós trouxemos como exemplos do livro Renúncia, que já leu, de Emmanuel também, sabe que o retorno à veste carnal do espírito Alcione, né? Com a permissão dos irmãos superiores, Alcione não precisava voltar mais à Terra. Ela era o espírito que já evoluiu ao ponto de não haver necessidade da veste carnal. Mas por conta do seu grande amor, que ela precisava ajudá-lo, que a gente sabe muitas vezes que tem espíritos que vêm, que descem nas experiências reencarnatórias justamente para ajudar outros espíritos, ela pediu essa permissão e saiu vitoriosa. Por quê? Porque ela estava sempre resignada, renunciando às situações que lhe apareciam e seguindo adiante na sua trajetória. Então, a reencarnação de Alcione nós trouxemos como exemplo de uma reencarnação vitoriosa. E aí fomos para o livro O Céu e Inferno. No capítulo 2, onde tem espíritos felizes, nós trouxemos 2 exemplos. Um deles chama-se Samuel Felipe. E esse exemplo que eu vou falar é um exemplo que a gente pode conhecer alguém do nosso meio que faça, tenha esse comportamento e que nos traga exatamente essa ideia dessa reencarnação vitoriosa. Ele diz assim, Samuel Felipe, este homem de bem, e tem um capítulo no Evangelho que fala sobre o homem de bem também, na verdadeira acepção da palavra, ninguém se lembrava dele ter visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que fosse. De um devotamento extremo pelos amigos, podia-se ter como certo acolhimento. Em se tratando de quaisquer favores, ainda que contrários ao seu próprio interesse. Então, com certeza, nós temos alguém do nosso convívio que é um homem de bem, que tem uma postura ereta, que não comete equívocos, que você serve muitas vezes como exemplo. Você tem pessoas no seu convívio que têm reencarnações vitoriosas nesse sentido. Esse é um dos exemplos
do livro Céu e Inferno. E o outro exemplo, que é um exemplo bem parecido com o de Dr. Bezerra de Menezes, é o Dr. Demeury. Ele era médico, homeopata e distintíssimo. Seu caráter, tanto o saber, haviam se granjeado a estima e a veneração dos seus concidadãos. Concidadãos quer dizer pessoas que moravam na sua mesma cidade, né? Não se conheciam fadigas em se tratando de socorrer doentes e pobres. Então, esse doutor Deneuve era aquele médico dedicado que fez aquele juramento de salvar vidas, que para ele não tinha problema nenhum. A hora e o momento que ele tivesse que socorrer as pessoas, e principalmente os menos favorecidos financeiramente, ele estava lá e fazia todo o seu processo de ajuda e de amparo. E aí vamos trazer agora vitórias conquistadas destas reencarnações. E aí vamos dar como exemplo o nosso codificador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec, o professor Denizar Rivail, que ele teve como missão principal a codificação da doutrina espírita, mas ele teve o auxílio da sua bela e majestosa esposa, Amélie Gabrielle Baudet. Realmente ele teve um suporte muito grande de Amélie Gabrielle Baudet e conseguiu a vitória de ter deixado a codificação da doutrina espírita. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o desempenho da sua profissão com maestria, considerando o médico dos pobres e o médico das almas, dedicação e trabalho mediúnico nos trabalhos de desobsessão. Dr. Bezerra, incontestável, continua no plano maior, nos ajudando, nos amparando, nos protegendo, nos dando força, sempre quando nós precisamos, principalmente agora nesse momento de dor e sofrimento, ele está trabalhando muito com a equipe dele, ajudando e auxiliando os nossos irmãos mais necessitados. O nosso irmão Chico Xavier, incontestavelmente, seu trabalho de caridade e de amor, as psicografias dos livros que deixaram as obras com auxílio do nosso irmão Emmanuel, o Espírito, e das cartas consoladoras que nos trazem muito consolo às mães sofridas e os parentes como todos. Divaldo Pereira Franco, eu vou fechar essa fala com 2 baianos, né? Fazer homenagem ao pessoal que me convidou. Nosso irmão Divaldo Pereira Franco, né? O mensageiro da paz, educador de almas, fundação junto com o tio Nilson da Mansão do Caminho, e também com a sua protetora Joana de Ângeles, mais de 250 obras para esclarecimento e ajuda das doenças da alma, principalmente a linha muito de psicologia da alma, muito boa para ajudar. E, por último, a nossa irmã Dulce, com a sua dedicação aos pobres e doentes, construiu o hospital e suas obras assistenciais, que até hoje ajudam as pessoas carentes da Bahia, que há pouco tempo foi canonizada, né, como santa, considerada Santa Dulce dos Pobres. Então, minha gente, essas reencarnações com certeza são vitoriosas e nos trazem muito conteúdo para que nós possamos não desistir das nossas, arregaçar as mangas, levar adiante as nossas melhorias e fazermos das nossas reencarnações vitoriosas, porque precisamos levar, como eu disse de início, a bagagem muito mais cheia de que quando nós chegamos aqui na Terra. A nossa hora está chegando, né? Espero que tenha passado a mensagem da qual nos foi colocado como tema principal, que é a reencarnações vitoriosas. Nós pedimos a Deus a misericórdia divina e como todo o trabalho espírita que nós fazemos, nós iniciamos com uma prece, nós vamos agradecer também com esta mesma prece, em particular o convite feito pela Confraternização Espírita Jequiéense, em particular nossa irmã Vanusa, nosso irmão Estevão, que são os nossos amigos do coração. Eu vi nossa querida Simone aí, nossa irmã Deise também, os cafeomistas entrando.
e nos ajudando com as energias de paz, de luz, de maravilha, de fraternidade, de proteção e de luz. Agradecemos imensamente o convite e esperamos honrar todas as vezes que nos forem convidados. E assim vamos agradecer através da prece maravilhosa que o Senhor Deus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos e podemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Mestre Jesus, cairmos nos golpes das tentações. Livra-nos, ó Pai, de todos os males, pois é teu o reino do poder e a glória para sempre, Senhor, que assim seja. Que as bênçãos do Pai estejam sempre com vocês, amparando, protegendo, amando, enfim, agradecendo milagrosamente por esta encarnação. Desejo a todos uma reencarnação vitoriosa para todos vocês. Paz, luz, amor, proteção e muito equilíbrio espiritual para todos. Muito obrigada pelas energias que vocês emanaram e pelo trabalho que nós realizamos hoje. Paz e luz a todos. Um beijo bem carinhoso. Fiquem com Deus.